Está começando a entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília, a UNB. Para inaugurar esta nova série, convidamos o professor doutor Gilberto Lacerda Santos. Ele é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, onde atua em ensino, pesquisa e extensão no campo das aplicações pedagógicas das tecnologias digitais de informação, comunicação e expressão, TICE, e em divulgação científica e tecnológica. Tem graduação em matemática pela UNB e UniCeub, especialização em análise de sistemas pela Universidade Católica de Brasília, mestrado em tecnologias na educação com ênfase em inteligência artificial pela Universidade Laval, do Canadá, é PhD em educação com foco em aplicações de tecnologias na educação, também pela Universidade Laval. É também doutor em Sociologia do Conhecimento Científico e Tecnológico pela Universidade de Brasília e um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Informática na Educação. Realizou estudos de pós-doutorado em Educação e Tecnologias na Espanha e no Canadá. É consultor em inovações educativas em organizações públicas e privadas. Criou e coordena o Museu Virtual de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília, um dos principais dispositivos de divulgação científica da instituição desde sua criação em 2007. O professor Gilberto também integra a equipe que promove a construção na capital federal do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília. Organizou ou participou de 21 feiras de ciências. Seja muito bem-vindo, professor Gilberto. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos em frente, estou à disposição. Muito obrigado. E aqui conosco também a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, hoje na Universidade de Brasília, mas ainda colaboradora da Universidade Federal de Jataí. Ela foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana e do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa da UFJ Presentes Anatômicos. Bem-vinda, Bárbara. Obrigado por sua presença. Agradeço muito, Francisco, pela oportunidade de novo. TV Câmara sempre nos ajudando a transcender os espaços físicos da instituição de ensino para que a informação chegue à comunidade externa, né? Então, agora a gente fala do momento em que o corpo humano traz informações importantes para a comunidade sobre conhecimento das estruturas, a apresentação de como somos formados, né? E traz aquela informação de que somos todos iguais, né? Na nossa Constituição. E hoje eu quero agradecer ao professor Gilberto, que está com um trabalho, um desafio aí muito grande nessa área de cultura museológica no país. E quero aprender com a experiência dele. Nosso objetivo, então, é conversar sobre o que significa o museu, a função do museu para a nossa sociedade. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Bárbara. Então vamos começar nossa conversa com o professor Gilberto, que está falando direto de Paris, que ele desenvolve um trabalho lá também com o Museu de História Natural. Não é isso, professor? Exatamente. Ao longo desse ano de 94, eu sou pesquisador visitante no Museu de História Natural da França, onde eu trabalho com divulgação científica e onde eu aprendo sobre tudo que se passa aqui e que é de novo nessa área. Começar perguntando ao senhor qual a relevância dos museus mundialmente para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos dos mais variados níveis de aprendizado. Então, os museus são lugares de cultura, são lugares de manutenção de cultura e de transmissão de cultura para as novas gerações, para que elas construam conhecimentos novos a partir de conhecimentos acumulados, né, pelas gerações passadas. Aqui, como eu acabo de mencionar, aqui em Paris eu atuo no Museu de História Natural.
Paris é uma cidade que tem muitos museus, tem cerca de 150 museus em Paris, de diferentes tamanhos, com diferentes vocações. Mas a cidade do Rio de Janeiro também tem 156 museus de diferentes tamanhos e de diferentes vocações. Mas, normalmente, tanto quanto um carioca se espanta quando eu digo isso, um parisiense também se espanta, porque os museus acabam sendo entidades que, com exceção daqueles hiperfamosos, né, um Louvre da vida, um Museu d'Orsay, o próprio Museu de História Natural, são os grandes e tal, os museus desaparecem assim na multidão, e acabam sendo lugares para iniciados, para pessoas que têm um interesse específico. Então, o museu tem esse papel de ser um guardião do conhecimento acumulado em diferentes áreas do conhecimento ou da arte acumulada, né? Como é o caso do Louvre. Aqui eu estou mencionando 2 museus diferentes, um museu de arte e um museu de ciência e tecnologia. Então é isso. São guardiões da cultura, guardiões do saber, para que as próximas gerações possam ter acesso a ele. Tá certo. E, professor, em relação à ciência e inovação, qual a relevância dos museus mundialmente para o desenvolvimento de pesquisas? Então, um museu de ciências, enquanto guardião, um mantenedor de um conhecimento acumulado, ele também não deve ser um ambiente estático, travado no tempo, né? Ele deve justamente despertar a curiosidade dos visitantes para os conhecimentos científicos que estão impregnados nos seus espaços expositivos, na sua missão enquanto museu, com o objetivo de despertar, enfim, provocar vocações, atrair jovens, as novas gerações para formações científicas e mostrar a história da ciência, a história dos artefatos científicos que pode conduzir às inovações. A história da ciência, ela está o tempo inteiro nos mostrando que não existe conhecimento absoluto, que todo conhecimento é temporário e que os humanos, especialmente os humanos, são capazes de gerar revoluções no conhecimento a todo momento, né? Acho que essa é a principal lição que o Museu de Ciência nos dá, porque ele nos mostra a evolução do conhecimento ao longo do tempo. Então, tudo é temporário, tudo é transitório, inclusive o conhecimento científico e tecnológico. É verdade. E, professor, culturalmente, qual a função dos museus mundialmente? Os museus têm essa função de preservar conhecimento, de despertar curiosidade para conhecimentos, de envolver o público em abordagens científicas ou artísticas, né? Então, eu lhe dou um exemplo. Nesse momento, está tendo aqui em Paris, em um determinado museu, uma grande exposição sobre Giacometti. E uma das obras mais interessantes de Giacometti é O Homem que Anda, uma grande escultura de um homem andando, em que ele faz uma síntese da humanidade daquele homem andando. A imagem que está aí atrás do senhor me remeteu a Giacometti. Então, o objetivo da exposição, e aí eu me remeto ao objetivo de um museu, é despertar o indivíduo para um determinado tema, fazer com que ele reflita, com que ele se transforme e que depois ele possa, eventualmente, transformar a sociedade em que ele está inserido. É verdade. Isso. Eu tenho uma pergunta, Francisco. Vai em frente, Bárbara. Posso fazer? Claro. Então, no Brasil, a gente sabe que existe uma certa dificuldade estrutural, financeira, e às vezes esbarra um pouco no nosso desconhecimento desse potencial que o museu tem, né, de promover experiências que constroem bons indivíduos, né, direcionando as nossas atitudes. Com a sua experiência aí, esse encontro com uma sociedade que, de alguma forma, tem uma valorização maior da cultura nesse sentido, quais seriam
principais fatores dificultadores, né, desmotivadores, que nós precisamos driblar aqui no nosso país? Por exemplo, construção de um plano museológico para cada área de desenvolvimento, adequação desses espaços que foram tombados para a frequência do público, né? A gente teve recentemente aqui um incêndio que trouxe para a luz da nossa atenção, né, essa questão da segurança de incêndio, a segurança física dos frequentadores, né? Como que está o contexto do nosso país em relação a essa preocupação aí, nesse contexto da Europa? Então, de modo geral, aqui na Europa, enfim, a Europa é o velho continente, né? A Europa é o velho continente. Então, em 1500, quando os portugueses encontraram o Brasil e aí chegaram, a Europa já tinha uma tradição de milhares de anos de evolução cultural e científica. Então, do ponto de vista da educação geral da população, da cultura geral da população, a questão do patrimônio é um senso comum, né? A manutenção do patrimônio, também em museus, não só em museus, mas também em museus. No caso do Brasil, a gente poderíamos dizer que tudo é recente aí, e além do mais, nós temos uma educação de massa, uma educação pública, coletiva, ainda com muitos pontos de precariedade, que distanciam os indivíduos, ou melhor, não aproximam os indivíduos da importância do patrimônio, de uma relação de aprendizagem com elementos não formais de educação, né? Nós, tradicionalmente, a gente costuma, no Brasil, de modo geral, se vincular às instituições formais de aprendizagem, às escolas. E a gente não reconhece outras instituições onde o conhecimento também é veiculado. Então, nós temos poucos museus, de modo geral, no Brasil, poucas instituições de cultura no Brasil. Se a gente sai da esfera do museu, por exemplo, Paris é uma das cidades que tem mais cinema no mundo. As pessoas vão ao cinema de maneira contundente. Eu sou um grande frequentador de teatro. Já fui várias vezes em teatro aqui, em todas as vezes é lotado. Então, as pessoas têm uma cultura geral que as atrai, que as leva a lugares de cultura, museus. O Museu de História Natural, onde eu atuo, hoje eu participei de uma reunião, eles dizendo que são milhões de visitantes, físicos ou virtuais, que eles têm muitos entornos virtuais, por ano. Né? Infelizmente, nós não temos no Brasil a cultura de ter cultura. Verdade. E, professor, quais são as perspectivas de trabalho futuro e as possíveis soluções consideradas para a construção do plano museológico no Brasil? Então, a museologia no Brasil, enfim, é uma área que emana de algumas universidades, né? E é uma área de conhecimento bastante avançada. Nós estamos, de modo geral, do ponto de vista universitário, das formações acadêmicas, e a formação museológica é uma formação acadêmica, o Brasil, enfim, começou tardiamente, né? A primeira universidade brasileira é bem tardia e tudo, mas hoje em dia, do ponto de vista de produção de conhecimento e de ciência, nós somos um dos países mais relevantes do mundo. E no campo da museologia também. Eu acabo de me lembrar, por exemplo, que um dos curadores aqui do Museu do Louvre é brasileiro, inclusive, formado no Brasil. Então, o Brasil tem um potencial e uma capacidade muito grande de formação nessas áreas. Veja, por exemplo, um museu de relevância mundial no Rio de Janeiro, que é o Museu do Amanhã, que tem um trabalho, tem uma museologia, uma museografia esplendorosa, que são modelos para o mundo inteiro.
Então, eu acho que é uma área promissora, é uma área que tem muitas possibilidades, mas ela está atrelada ao desenvolvimento de mais cultura para o interesse pelos museus e pelos lugares de cultura, né? É preciso que haja demanda para isso. E nós, no Brasil, não temos tanta demanda assim, e deveríamos. Afinal de contas, nós temos um grande patrimônio a expor, a explorar e a gerar conhecimento. É verdade. E, professora Bárbara, hoje nós estamos gravando esta entrevista no dia 16 de maio, mas daqui a 2 dias, dia 18, tem um dia em homenagem aos museus, né, professora? Você tem alguma coisa a mais a acrescentar para o professor Gilberto, aproveitando essa data comemorativa? Isso, agradecer essa experiência que ele trouxe e dizer que na área de anatomia humana é uma data que a gente precisa comemorar. O museu significa a gente levar à comunidade o valor do material biológico na formação de pessoal, de profissionais da saúde, e é quando todos conseguem ter acesso ao material didático que é produzido, né, e que explica a constituição do corpo de uma forma criativa, às vezes até artística, né? Então, é uma data a ser comemorada e incentivada nacionalmente. É verdade. Professor, o senhor fica à vontade, então, para suas considerações finais. Deixa uma mensagem aqui para a gente para esse dia 18 de maio, em homenagem aos museus. Então, existe no Brasil uma rede de museus, né, de extensão nacional, que agrupa todos os espaços museológicos do Brasil, ou a grande maioria deles, e essa rede mostra o potencial que nós temos e aonde nós podemos chegar. Então, eu acho importante celebrar o museu, acho importante que exista essa comemoração fixada no dia 18 de maio, para chamar a atenção das pessoas para o museu como um espaço de constituição do sujeito, de criação de cidadania, de criação de pertencimento à sociedade, porque muitas vezes o museu ele está profundamente vinculado com o conceito de nação, porque ele guarda um patrimônio nacional, né? Então, é muito importante que a gente festeje esse dia, que a gente aproveite esse dia para empoderar os museus, empoderar as cidades brasileiras com espaço de cultura. Seria muito interessante se existisse no Brasil, por exemplo, um programa voltado a dotar cada município brasileiro de um museu, né? Eu acho que seria muito mais profícuo e interessante do que dotar cada cidade brasileira de um palco para música sertaneja, por exemplo, que está invadindo o Brasil inteiro. Seria muito mais interessante a gente colocasse em cada cidade brasileira uma biblioteca, um museu, um cinema, um teatro. Né? Então, viva o Dia dos Museus. Quero agradecer aqui ao professor doutor Gilberto Lacerda Santos, que conversou com a gente direto de Paris, onde está atualmente trabalhando no Museu de História Natural da França. Ele que criou e coordena o Museu Virtual de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília. Quero agradecer também à professora doutora Bárbara de Lima Lucas, também hoje lecionando na Universidade de Brasília. Muito obrigado, Bárbara. Francisco, eu que agradeço, toda a equipe da TV. Agora a gente segue com as entrevistas específicas na área de anatomia humana, tendo esse conceito, né, do museu, aqui do professor Gilberto. E seguimos, então, aprendendo com as experiências daqueles que já colocaram para funcionar um museu há algum tempo, das facilidades, das soluções encontradas, para que a gente consiga colocar esses espaços disponíveis para a comunidade. Muito obrigada mesmo pelo apoio, pela parceria. Nós que agradecemos. E assim termina a nossa primeira entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida aqui pela TV Câmara, pela EGEL e pela Universidade de Brasília. Até a próxima entrevista.